Estamos aqui no evento do GRI Funding Opportunities. Paramos um pouquinho aqui para bater um papo. Vamos conversar um pouquinho sobre o mercado de fundos imobiliários no cenário atual, um momento desafiador do mercado, né, Martim? Taxa de juros altos, dificuldade de captação, como navegar nesse cenário atualmente, e quais estratégias os gestores devem pensar nesse momento difícil, como vocês lá na BGR estão pensando isso? Tá ótimo, Marco, muito obrigado pela pergunta. Tempos de crise, você tem que manter basicamente a mesma estratégia que você sempre tem. No nosso caso, a gente sempre teve uma estratégia extremamente defensiva. Vamos sempre concentrar em ativos que eles tenham liquidez em qualquer momento. O que significa isso? Ativos, tijolo, que é preferencialmente o que a gente tem feito nos últimos 15, 20 anos, que tenham liquidez em épocas de recessão. Essa é a grande pergunta que a gente tenta sempre responder. Então, uma vez concentrado nisso, sim, o mercado é mais difícil, mais desafiador, né? A liquidez começa a secar, mas sempre existem recursos e você montando um bom ativo, aí o conceito começa a se diferenciar e você consegue então navegar. É mais difícil, mas por outro lado, o investidor ao mesmo tempo está sendo mais seletivo e muito mais educado no mercado. Então ele já está tendo uma compreensão muito melhor do que efetivamente são ativos bons, ativos ruins, então hoje te ajuda quando você tem uma estratégia dessa maneira defensiva. A gente vê aí, né, a exigência de uma maior criatividade dos gestores, né, nesse cenário, e algumas estruturas que a gente tem visto sendo construídas no mercado nesse momento, né, já que as ofertas novas com dinheiro novo estão mais restritas, a possibilidade de troca de cotas por ativos, né, estruturas de fundos com cotas subordinadas, cotas sêniores. A gente sabe que vocês têm pensado nessa estratégia também. Como que você vê essa estratégia? Novamente, né, nesses cenários é que você tem que ter um pouquinho mais de criatividade, mas a criatividade para você atender às necessidades do investidor, que ficam muito mais desafiadoras, uma vez que o cenário diz para que eu vou tirar meu recurso se eu tenho uma renda fixa tão alta. Então você tem esses dois mecanismos, por exemplo, que você falou, né? Troca de cotas. Troca de cotas, na verdade, não existe troca de dinheiro, de recursos, de dinheiro de indo para o lado, ou seja, não existe dinheiro novo sendo captado. Então é como se fosse soma zero em termos de valor, mas cria um valor sim adicional. O efeito colateral disso é que dois fundos se juntando, fazendo um merger, você acaba tendo um produto com maior liquidez, porque ele tem maior diversificação, porque ele tem então um menor risco, ele passa a ter mais liquidez, então atrai investidores maiores e até um determinado momento, quanto maior forem, os institucionais também poderiam até entrar pela essa questão da liquidez. E o outro, quando você tem a cota sênior e a cota sub, é um pouco a necessidade de liquidez que todos os imóveis têm ciclos, né? Quem investe, incorporadores, até investidores, eles compram, operam, no determinado momento tem que vender. Se o timing de venda não é o ideal, você tem também o vendedor querendo colaborar de uma certa maneira. Olha, eu preciso de um determinado recurso, para isso a cota sênior me capta os recursos, mas com a cota sub eu estou disposto a ficar com um pedaço pensando que isso pode ser um earn-out lá na frente, ou seja, não entrego agora em umas condições que eu sei que não são as ideais, mas me dá liquidez para os outros negócios e lá na frente, o mercado melhorando, eu ainda posso ter um recurso adicional em cima desse deal. A gente sabe que a indústria de fundos imobiliários no Brasil evoluiu muito nos últimos anos, né? Todos os dados apontam nesse sentido, mas ainda é um mercado muito voltado para o investidor, pessoa física de varejo. Você tocou num ponto aí de passagem do investidor institucional, né? Que lá fora a gente, né, nos REITs americanos, enfim, a gente já vê isso acontecer, e no Brasil isso ainda está engateando. Que medida você acha que o mercado pode adotar para a gente conseguir atrair esse capital do investidor mais institucional, né? Até pensando no seu tempo ainda de BR Properties, né? Quais são os atrativos aí para que o investidor institucional entre no mercado de fundos? A gente tinha até uma questão regulatória recente dos fundos de pensão que eram obrigados a fazer a conversão do investimento direto nos imóveis em fundos imobiliários, mas essa exigência regulatória foi postergada, então a gente, pelo menos nessa frente, isso deve demorar mais a acontecer, né? Qual que é a sua visão? Assim, de uma maneira assim bem simples, investidor institucional, a gente está falando de volumes de recursos muito grande. Não interessa uma alocação muito pequena. Como o mercado de fundos imobiliários ainda é recente, por isso ele foi primeiro para a pessoa física, onde a liquidez que tem é suficiente para um ticket mais baixo. O institucional só vai entrar nesse mercado quando efetivamente ele tiver liquidez. Além, obviamente, do macro, taxa de juros, etc. Mas além disso, mesmo se tiver muito favorável o macro e não tiver liquidez, ou seja, volume de transação diário, onde eles possam alocar um grande volume de recursos e saber que tem saída, eles não vão entrar. Então a gente precisa um pouco mais de tempo de amadurecimento, tá, para que a gente mostre que tem liquidez,
e de um crescimento do tamanho mesmo dos fundos. Por isso aí voltando na questão de você fazer troca de ações, ou se você fazer a fusão de 2, 3, 4 fundos, uma consolidação da indústria, ela precisa acontecer, vai continuar acontecendo e isso é o que vai atrair o institucional. Esse é um ponto que a gente estava agora na sala de fund discutindo até as tendências para o futuro da indústria do fundo imobiliário no Brasil. E isso foi tocado, né, que a gente deve ter um ciclo depois de 30 anos da legislação e do desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários no Brasil. A gente deve entrar num ciclo futuro de consolidação, né? Você acredita nisso também, né? Sim. De gestores e... Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente vai ter uma fusão dos fundos mesmo, dos veículos, que tenham teses similares. Então, você imagina um com 100 inquilinos, outro com 100 inquilinos, você juntando um portfólio de 200 inquilinos, né? Ou seja, diluindo a importância de cada um deles, torna ele com menor risco, o volume faz com que tenha maior liquidez, então tudo isso é mais atrativo. E um follow-on num fundo de 2 bi é muito mais fácil do que num fundo de 500 milhões, porque obviamente é relativo. Vamos levantar 300 milhões, num representa 60%, no outro representa 10%, ou até menos. Então, a questão dos fundos, isso é importante essa fusão, mas também a fusão, a concentração de gestoras. Porque gestoras, quando começam a trabalhar juntos, até com estratégias diferentes, ou algumas até com estratégias similares, acabam tendo o benefício da escala, uma economia de escala. Então, podem cobrar uma taxa de gestão menor, mas tendo um volume maior no qual elas estão atuando, isso daria um benefício para o próprio cotista em termos de eficiência dos recursos que são repartidos. Isso deve continuar acontecendo, principalmente porque também os institucionais olham muito para quem é o gestor. Então, o tamanho, o histórico, a experiência, o tamanho vai fazer diferença também. Perfeito. Um mercado muito promissor ainda nos próximos anos, né? Muito promissor. Para concluir aqui o nosso papo, falar um pouquinho do portfólio de ativos da BGR hoje e das estratégias para o futuro aí de médio prazo. O que você enxerga de possibilidades na renovação desse portfólio, classes de ativos, localização, qual que é a sua visão? A gente procurou fazer duas verticais, né? Uma de fundos para quem quer uma renda perpétua, uma renda permanente, e outra para quem queira retornos totais. Hoje o mercado, como está muito desafiador, a gente está vendo muita oportunidade para quem quer retorno total. O que significa isso? Veículos com prazo determinado, onde a gente consegue fazer uma excelente aquisição, pela questão do mercado, significa um preço muito atraente, com upsides que a gente consegue enxergar para no espaço de 2, 3 anos sair. Esse é um tipo de veículo que tem crescido muito e a gente tem atuado nesse mercado de logística e de escritórios. Mercado melhorando um pouco mais adiante, a gente quer desenvolver ainda mais o de renda, então fazer follow-ons nos veículos que a gente já tem, mas queremos criar novos veículos, como por exemplo um fundo de dívida. A dívida certamente vai ser cada mais feita pelos privados, não por subsídios, nem por outras instituições, então esse é um veículo que a gente acredita vai ter seu momento para a gente entrar. Com certeza. Parabéns, sucesso na BGR. Para todos nós. Obrigado pelo papo. Muito obrigado a todos.